25 de novembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 25. Você que é novo no canal, eu te convido a meditar em Provérbios todos os meses. Nós estamos fazendo a leitura de Provérbios desde 2023 e o livro de Provérbios é um livro que traz sabedoria e entendimento, prudência para aqueles que são simples, para aqueles que são inexperientes e traz palavras de sabedoria para aqueles que já são sábios, para que sejam ainda mais sábios nas suas decisões. O livro tem 31 capítulos, então você consegue facilmente fazer a leitura mensal lendo um capítulo por dia. Nos meses com 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30, e no mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, 8 e 9 no dia 7 e 30 e 31 no dia 28. Hoje nós vamos ler Provérbios 25, e Provérbios 25, ele começa um trecho que nós chamamos de Provérbios para os reis. Por que nós chamamos de Provérbios para os reis? Porque Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Nós não temos o registro de todos os 3.000 provérbios que Salomão escreveu. Do capítulo 1 até o capítulo 9, nós temos os ensinamentos de sabedoria de Salomão. Se você acompanha o canal, você já percebeu que se você ler do capítulo 1 até o capítulo 9, todos os capítulos falam sobre a importância e o valor da sabedoria. A partir do capítulo 10 até o capítulo 24, nós temos conselhos gerais. São conselhos que falam sobre como falar, sobre honestidade, sobre justiça, sobre contenda, sobre ira, sobre a pressa. São conselhos gerais que se aplicam para várias áreas da vida. Quando você chega aqui em Provérbios 25, você lê no versículo 1: estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Então nós percebemos que a partir do capítulo 25, os servos do rei Ezequias tiveram acesso aos provérbios de Salomão. E eles fizeram uma seleção, uma escolha dos provérbios para auxiliar o rei Ezequias, que era o rei de Judá. Por isso que nós dizemos que, a partir do capítulo 25 de Provérbios, nós temos os provérbios para os reis, para os governantes, porque eles foram separados pelos servos do rei Ezequias. Eles escolheram esses provérbios. Então aqui, o versículo 2 começa dizendo que a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Então ele já começa dizendo aqui: Deus deixou uma série de mistérios na natureza. Quantas coisas hoje os homens estão descobrindo que já existiam na natureza? A energia elétrica, a lâmpada, os computadores, os celulares. Todos esses equipamentos que hoje nós usamos usam elementos da natureza. Já era possível, desde o início do mundo, que fossem usadas essas tecnologias que hoje nós estamos usando. E existem muitas tecnologias que podem ser usadas e que os seres humanos ainda não descobriram. Então o versículo 2 mostra que Deus, ele mostra a glória dele,
deixando muitos mistérios na natureza e que o ser humano tem que descobrir. A glória dos reis é justamente tentar descobrir e tirar de toda a criação coisas que ele ainda não sabe. Quando o ser humano descobre coisas novas que servem para o seu benefício, que ele ainda não sabe, ele recebe uma glória. Quando Thomas Edison descobriu como um elemento pode sustentar a energia e servir como uma lâmpada, ele recebeu uma glória. Todos lembram de Thomas Edison, dizendo foi ele que descobriu como sustentar a energia em uma lâmpada. Então, os reis são aqueles que descobrem as coisas da natureza e passam a ser conhecidos em razão daquela descoberta. Portanto, Deus mostra a glória dele, mostrando para nós que ele deixou toda a criação e que existem muitas coisas que nós não sabemos, revelando que o Deus que nós servimos é um Deus que tem muito poder e que tem muitas coisas que nós ainda não sabemos a respeito dele, mostrando que nós somos muito pequenos comparados diante de tudo que ele fez e de tudo que o universo pode nos dar. Cada vez que os seres humanos descobrem alguma coisa nova, percebe-se quanto Deus é grande. Então, a glória de Deus é deixar as coisas em oculto. E a glória dos homens é tentar descobrir as coisas. Mas o texto fala que tentar descobrir as coisas é a glória dos reis, porque só aqueles que são reinantes, aqueles que se ocupam de buscar a sabedoria, que reinam sobre a sua vida, é que vão atrás disso. Ao contrário dos reis, existem os tolos. Todo o texto de Provérbios faz uma comparação entre as pessoas que buscam ter sabedoria e os tolos. Os tolos desperdiçam a sua vida, desperdiçam o seu tempo, sem usarem a sabedoria. Agora, os reis, eles buscam sabedoria e eles buscam aplicar a sabedoria de forma prática. Então, eles são aqueles que governam, aqueles que reinam, aqueles que usam, de fato, o conhecimento, a sabedoria, para obterem resultados práticos na sua vida. Então, quando nós entendemos isso, nós podemos ler Provérbios 25 até Provérbios 29 com esse foco de como eu aplico as palavras da sabedoria para que eu possa ser um reinante. O que é um reinante? Uma pessoa que aplica na sua vida a sabedoria e colhe resultados disso. E eu digo 25 ao 29 porque o capítulo 30 foi escrito por Agur e o capítulo 31 foi escrito por Lemuel. Então, eles não fazem parte do povo de Israel. Agur era um sábio e que não era israelita. E Lemuel era um rei estrangeiro. Mas os ditos que eles deixaram foram reconhecidos como sabedoria inspirada por Deus. E por isso eles foram incluídos no livro de Provérbios, nos capítulos 30 e 31. Então,
Do 25 ao 29, nós temos os provérbios para os reis, para os governantes. Versículo 3. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Esse versículo 3 está dizendo: as pessoas que são reinantes estão sempre pensando em novas ideias, estão sempre pensando em novos projetos. O céu é elevado, é muito alto. A terra é muito profunda. O coração dos reis está sempre pensando alto e está sempre pensando de maneira profunda. Pensar alto significa ter planos e pensar com profundidade significa buscar fundamentos. Significa não só ter planos, mas buscar os fundamentos que sustentam esses planos para que eles se concretizem. Isso nos traz o seguinte ensinamento: você precisa sonhar alto, você precisa sempre ter planos na sua vida. Você não pode deixar a sua mente ociosa, deixando que as pessoas levem você para o mesmo lugar. Os programas de televisão levam as pessoas para que fiquem sempre numa repetição. Elas não instigam as pessoas a terem projetos novos, ideias novas. Elas são programas repetitivos que fazem a mente das pessoas não projetarem coisas maiores. Então, uma pessoa reinante, uma pessoa que governa bem a sua própria vida, é uma pessoa que não se deixa dominar pelo sistema, que quer fazer com que você sempre fique na mesmice, que você não saia do lugar. Uma pessoa que é reinante toma consciência disso. E ela pensa: eu estou aqui para cumprir propósitos. E eu preciso dedicar a minha vida para a realização de propósitos e projetos. Então, uma pessoa que é reinante, o coração dos reis é insondável, quer dizer, eles estão sempre pensando em coisas altas, em progredir. Só que eles não ficam só pensando. Assim como a terra é profunda, para cada projeto eles buscam fundamento, eles buscam alicerce. Então a pessoa pensa, por exemplo, vou me tornar um advogado, vou me tornar um médico, vou me tornar um pastor, vou me tornar um empresário do ramo alimentício, vou me tornar um empresário do ramo da moda, vendendo roupas, vendendo acessórios. Vou abrir o meu negócio trabalhando com instalação de som em veículos, ou vou abrir a minha oficina. Seja lá qual for o projeto, a pessoa pensa em um projeto que vai lhe favorecer e ela busca os fundamentos. Então eu vou prestar um vestibular, eu vou cursar a faculdade, eu vou entrar no Sebrae, vou participar das palestras, vou saber como funciona a contabilidade, a gestão administrativa na empresa, para que o que eu estou projetando tenha profundidade, alicerce e fundamento. Versículo 4. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. 5. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Esses dois versículos, eles falam da mesma ideia. Você tem que deixar de fora da sua vida tudo o que não presta. Então a prata, ela tem a sua escória. Você precisa retirar a parte que não presta
para ficar apenas com a melhor parte, para produzir joias, materiais preciosos e valiosos. No 5, para que você consiga ter justiça, honestidade, verdade, um caminho reto e um caminho que leva ao sucesso, você precisa tirar os ímpios da sua frente. Então o 4 fala: quando se retira a escória da prata, na prata se tem material para o ourives. O 5, quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Quando você tira o contencioso, o invejoso, o desonesto, o preguiçoso, o infiel, aquele que desperdiça o seu tempo. Quando você retira os ímpios, os que fazem a coisa errada, da sua presença, você firma o seu trono na justiça. Vamos lembrar que justiça significa a vontade de Deus. O justo faz a vontade de Deus. Lembre que uma roupa justa fica colada no seu corpo. O justo, ele escuta a palavra de Deus e ele fica colado para cumpri-la. E a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, revela o que é a justiça. Então, quando você lê os 5, quando os ímpios são retirados da presença do rei, o rei, a pessoa que governa a sua vida, a pessoa que é reinante, então a justiça, então a vontade de Deus firma o seu trono. A vontade de Deus começa a prevalecer na vontade daquela pessoa, porque ela está reinando, governando, escolhendo quem fica à sua volta e tirando os ímpios do seu caminho. Vamos lembrar que o Salmo de número 1, veja que o Salmo de número 1 fala que, veja o versículo 1, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Versículo 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então, quando ele fala aqui no Salmo 1, como é feliz, ele está dizendo como será bem-sucedido aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ele não imita a conduta dos pecadores. Quem são os pecadores? A palavra pecado significa errar o objetivo. Então ele não imita a conduta dos pecadores, ele não copia a conduta daqueles que erram o objetivo da vida. E não se senta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Versículo 2, mas ao contrário, ele tem prazer, tem alegria, tem satisfação na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Essa lei do Senhor é a justiça. É o caminho do justo, do que vai levar aos bons resultados. Então, voltando aqui para Provérbios 25, o versículo 5, quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. A palavra de Deus se firma na sua vida e os resultados positivos que são frutos da justiça, de cumprir a vontade de Deus, se manifestam. Versículo 6. Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. 7. É melhor que ele lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. Então aqui os versículos 6 e 7 estão dizendo que você nunca deve se sentir superior
diante de uma pessoa reinante. E isso aqui nos ensina que você nunca pode aceitar que alguém se coloque como maior do que você. Se você reina, se você governa bem a sua vida, você não anda com as pessoas que diminuem você. Tem muita gente que fala assim: ah, aquela pessoa lá fala que é meu amigo, fala que é minha amiga, mas sempre que eu converso com ele, sempre que eu converso com ela, ela fica me diminuindo. Ele fica menosprezando as minhas conquistas. Então vem uma pergunta: por que você ainda está andando com essa pessoa que só diminui você? O versículo 6 fala assim: não se engrandeça na presença do rei. Por quê? Uma pessoa que é reinante, ela nunca vai aceitar que a outra pessoa fique se engrandecendo em cima dela, que a outra pessoa fique crescendo em cima dela. Porque tem aquela pessoa que, quando ela está na frente de outras pessoas maiores que ela fica na dela. Mas quando ela está diante de outras pessoas que ela acha que são menores do que ela se engrandece, se coloca como superior. O versículo 6 fala que uma pessoa reinante não aceita isso. Se a pessoa diminui você, então ela não tem nada de bom para oferecer a você. Ela só quer usar você para que ela se sinta superior, para que ela se sinta melhor. E você não pode aceitar que a sua vida sirva para esse propósito mesquinho daquela pessoa. Então, o versículo 6 fala: não se engrandeça na presença do rei. Não se considere superior em relação a ninguém. Não reivindique lugar entre os homens importantes. Não queira ficar entre as pessoas importantes. Não tenha como seu objetivo: ah, eu quero ser uma pessoa importante, eu quero estar ali naquele grupo das pessoas importantes para que eu me sinta melhor, para que eu me sinta bem. Você não precisa disso. Você já é importante. A Bíblia fala que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso está aqui em Gênesis, no capítulo 1. Logo em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis é o livro do princípio de todas as coisas. Então, no princípio de todas as coisas, você lê aqui, no versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o próprio Deus disse: vamos fazer o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você recebeu essa imagem de Deus em você. Você é semelhante a Deus. Você carrega em você uma parcela da glória de Deus. Então você não precisa querer estar no grupo de pessoas importantes para que você diga: ah, eu sou importante. Você precisa compreender: todas as pessoas carregam a imagem de Deus e a semelhança dele, então todas as pessoas merecem o seu respeito, a sua consideração, e você também precisa ter conhecimento da sua identidade, do seu próprio valor. Uma coisa é você estar no grupo das pessoas que estão liderando um movimento, porque você tem informação, conhecimento e algo para acrescentar naquele projeto.
Outra coisa é você querer se sentir importante porque está na liderança ou na frente de algum movimento. Voltando aqui para Provérbios 25, nós vemos aqui: não se engrandeça na presença do rei e não reivindique. Veja, aqui ele fala de não reivindicar. Reivindicar é aquela pessoa que quer estar entre pessoas importantes, mas ela não tem conhecimentos e motivo para estar naquele projeto, no meio daquelas pessoas que naquele projeto são importantes. Seja uma pessoa que tem conhecimento, fundamento, alicerce, que ajuda num projeto. Esteja na frente do projeto porque realmente você merece estar ali, porque você está fazendo a diferença ali. Não que porque você quer reivindicar, porque você quer reivindicar algum reconhecimento. Agora o versículo 7 diz: é melhor que um rei diga para você, suba para cá, do que você ser humilhado diante de uma autoridade, porque pode vir uma outra pessoa que está mesmo engajada, envolvida naquele projeto e que vai merecer estar naquele lugar de honra. Agora o versículo 7, segunda parte. O que você viu com os olhos. 8. Não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Aqui na segunda parte do versículo 7, quando ele fala assim: o que você viu com os olhos. Versículo 8. Não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? 9. Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. 10. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá a sua má reputação. Então, aqui no versículo 7, na parte final, com o versículo 8 e o versículo 9, nos ensinam a resolver os nossos problemas por meio de conversas. Existe uma busca muito grande por disputas na justiça, que muitas vezes leva muitos anos para que você resolva aquela situação. Então, os versículos 7, 8 e 9 estão dizendo: se você pode resolver o problema conversando com a pessoa, fazendo um acordo, isso é muito melhor do que você ficar anos da sua vida disputando um processo na justiça. Se você consegue resolver o problema dialogando com as pessoas, tendo paz com as pessoas, é melhor que você faça dessa forma. Agora, a segunda parte do versículo 9, junto com o versículo 10, falam para que você não revele o segredo de ninguém. Alguém contou um segredo para você, guarde com você. Se você conta o segredo para outras pessoas, as pessoas vendo o seu comportamento vão dizer que você é uma pessoa que não é confiável. Vamos lembrar o foco de Provérbios 25 ao 29, que são provérbios para os reis. Então, pessoas reinantes, pessoas que governam bem a sua vida. Elas procuram resolver as suas questões por meio de conversas e negociações. Evitam disputas, intrigas, porque disputas e intrigas gastam a sua vida.
no aspecto emocional, e isso tem um custo muito alto no longo prazo. E pessoas que são reinantes não ficam falando do segredo das outras pessoas, falando a respeito dos projetos de outras pessoas. Os reinantes estão sempre envolvidos nos seus próprios projetos. Então eles não têm tempo de ficar fofocando e falando da vida dos outros. Pelo contrário, eles conversam com pessoas, sabem guardar segredos, são pessoas de confiança, são pessoas com quem você pode contar. Então, reinantes seguem por essa linha. O texto aqui está dizendo, se você quer ser uma pessoa governante da sua vida, siga por esse caminho. Fazendo aqui um resumo, desde o 6 e o 7, não reivindique que você seja importante. Seja verdadeiramente importante. Seja alguém que desenvolve projetos, que você está na liderança, que você está na frente, porque aí você não precisa reivindicar que reconheçam você. Você estará fazendo algo que realmente coloca você à frente porque você está com o plano e com o alicerce, como nós lemos aqui nos versículos 3 e 4. Você está com os planos e está com a profundidade dos fundamentos desses planos. Você tirou da sua frente o que não presta, tirou da sua frente, do seu caminho, as pessoas que não prestam, que fazem o mal, que não querem crescer, não querem somar, não têm nenhuma ideia, nada de bom. Então você não precisa reivindicar grandeza. Você está com projetos e tem fundamentos para levar aqueles projetos avante. Você resolve as suas causas conversando com as pessoas e você não fica contando o segredo de ninguém. Então aqui nós fechamos do versículo 1 até o versículo 10. Agora o versículo 11. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. O versículo 11 fala sobre a importância de você ter a palavra certa no momento certo. Nós já falamos bastante sobre isso quando nós meditamos em Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15 é um capítulo que fala sobre isso. E Provérbios capítulo 10 tem muitos versículos dizendo: preste atenção, busque informação, instrução, sabedoria, para que você saiba o que dizer. Busque também sabedoria para que você saiba o momento de dizer. Existem coisas muito duras que você precisa suavizar como dizer. Provérbios, no capítulo 15, fala isso. Veja aqui no versículo 1. A resposta calma desvia a fúria. Então, às vezes, as pessoas estão discutindo, estão descontroladas. Essa hora é uma hora importante de perceber que se está muito nervoso e, às vezes, parar a conversa e dizer: vamos conversar depois, agora não é a hora. Nós precisamos de calma. Porque a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então nós já lemos sobre isso, o versículo 2 aqui de Provérbios 15. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Portanto, é necessário buscar sabedoria para se saber o que dizer, para se saber o momento de dizer,
para se saber como falar, como dizer alguma coisa que muitas vezes é dura, que muitas vezes precisa ser dita, mas você não pode deixar de dizer. Isso é uma coisa importante também. Você não pode desviar do assunto difícil. Você tem que procurar o momento certo. Não falar quando você está irado, quando você está com raiva, quando você está magoado, quando você está machucado. Você precisa procurar o momento certo. Ver como está a sua emoção, o seu coração. Pensar antes, como vou dizer? Voltando aqui para Provérbios capítulo 25, no versículo 11. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Tem uma outra versão que fala assim: a palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro, servida em bandejas de prata. A ideia é de que a palavra certa, dita no tempo certo, no tom correto, é uma palavra agradável, uma palavra que faz com que todos fiquem bem. As pessoas podem até ficar um pouco reflexivas quando elas estão erradas, mas elas vão aceitar aquela correção. A palavra, quando ela é bem dita, no tempo certo, até quando a pessoa está errada, ela fica em silêncio, ela pensa, ela avalia, ela aceita a correção. Agora, quando você fala uma coisa certa, você pode até ter razão, mas dependendo do tom que você usa, você perde a razão. Aqui entra aquele exemplo daquelas pessoas que vão chamar a atenção do colaborador e chamam a atenção na frente dos outros. A pessoa pode até ter razão, mas a forma como falou na frente dos outros, humilhando, diminuindo diante dos outros, fez com que aquela razão se perdesse. Então existe a forma certa de você falar. Chame a pessoa no canto e fale com a pessoa em particular. O próprio Jesus trouxe essa orientação aqui no Evangelho de Mateus. Nós vemos isso. Mateus, capítulo 18, aqui no versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. O 16. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então, aqui nos versículos 15, 16 e 17, nós vemos que Jesus disse: se alguém peca contra você, fale com ele em particular. Se ele insistir no erro, aí sim, você leva 2 ou 3 para servir de testemunho. Se ele continua não reconhecendo o erro, então você leva para a igreja. E se ele não aceita a igreja, ele não aceita o conselho, não reconhece o erro, então você precisa tirá-lo do seu círculo de amizade. Ele fala: trate como um pagão, trate como um publicano, trate como uma pessoa que não faz parte do seu círculo de confiança. Voltando aqui para Provérbios 25. Agora o versículo 12. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir.
Então veja, aqui o versículo 12 ele reforça a ideia que nós estávamos falando do 11, né? Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Veja que ele não fala para você corrigir o tolo. Em Provérbios 9 está escrito: não corrija o tolo, porque ele vai detestar você. Veja aqui Provérbios 9. Aqui Provérbios 9, ele fala aqui no versículo 7: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Você corrige o zombador e ele vai insultar, ele vai xingar, ele vai maltratar você. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Versículo 8: não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. O 9: instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Então, aqui uma recomendação da sabedoria: corrija quem se dispõe a ouvir. Então, aqui em Provérbios 25, no versículo 12, é como um brinco de ouro e um enfeite de ouro fino. O brinco de ouro e o enfeite de ouro fino embelezam uma pessoa. Então está dizendo, é belo você repreender com sabedoria. É bonito quando você sabe como falar, a hora de falar e o jeito de falar. E quando você faz a repreensão a quem se dispõe a ouvir, porque o tolo, ele nunca vai ouvir. Você, por mais que você fale com sabedoria, de forma pensada, com jeito, mesmo assim, ele vai insultá-lo. Versículo 13. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Então, o frescor da neve na época da colheita é uma época de muito calor. Imagine que você está numa época de muito calor, tendo o trabalho de fazer a colheita, e quando sopra um vento, como se fosse o frescor de uma neve. Aquilo é muito agradável. Então o versículo 13 está fazendo uma comparação. É muito agradável quando você tem um mensageiro de confiança, uma pessoa que trabalha para você, um colaborador, uma pessoa que você confiou uma tarefa, uma missão, e aquela pessoa faz exatamente o que foi pedido. Ela deixa o seu patrão, o seu empregador, despreocupado. Então ele revigora o ânimo de seus senhores. Ele traz tranquilidade para os seus senhores. O versículo 13 está dizendo o seguinte: quando você governa, quando você lidera um projeto, saiba quem você nomeia, saiba quem você escolhe. Avalie se aquela pessoa realmente pode estar na sua equipe. Porque se você escolher bons mensageiros, bons trabalhadores, bons colaboradores, você vai ter paz e tranquilidade. Parece que é uma coisa simples e óbvia, mas tem muitas pessoas que contratam mal e vivem o tempo todo incomodadas com isso, dizendo: "Ah, eu não sei aonde que eu errei no processo de seleção." Agora o versículo 14. Como nuvens e ventos sem chuva é aquele que se gaba de presentes que não deu. Na outra versão da Almeida fala que é como nuvem e como vento sem chuva, aquele que conta a vantagem daquilo que não fez. Então, nuvem e vento sem chuva significa aquele que fala muito e não tem resultado, não tem nada. Não fale de coisas que você não fez efetivamente, não fale de algo que você não tem fundamento e alicerce. Vamos lembrar aqui de
Provérbios 25, aqui no próprio capítulo, quando fala aqui no versículo 3: assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Tenha alicerce, profundidade, quando você fala a respeito de alguma coisa. Versículo 15: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Então, o versículo 15 é mais um versículo que diz: se você tiver paciência para explicar aquilo que você defende, você consegue convencer a autoridade. Você consegue mostrar os fundamentos daquilo que você defende. A língua branda, ou seja, a língua que é sábia, que é calma, que é suave, quebra até os ossos. Versículo 16: se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Esse aqui é um versículo que fala sobre como se alimentar. Uma pessoa que é reinante, uma pessoa que governa bem a sua vida, que governa suas emoções, não fica com aquela ansiedade de comer em excesso, não fica com depressão e come de menos. É uma pessoa que controla as suas emoções e tem equilíbrio. Então, quando ela encontra algo que é muito gostoso, como mel, ela come apenas o suficiente. Ela não exagera. E é isso que o versículo 16 está dizendo. Cuide da sua alimentação. Não abuse quando você está diante de um prato que você gosta muito. 17. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. O 17 fala sobre não ficar o tempo todo na casa dos outros, tomando o tempo das pessoas, se fazendo sempre presente ali, para que a pessoa não enjoe de você. 18. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Então o versículo 18 está dizendo: fuja dessas pessoas. Se você vê que uma pessoa vive falando mal dos outros, se você vê que uma pessoa vive mentindo a respeito dos outros, se você vê que a pessoa tem o hábito de usar a língua sempre de forma negativa, essa pessoa é como se fosse um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda. Fique longe dessas pessoas. Inclusive, 1 João fala que você precisa tomar cuidado com o que você fala. Aqui em 1 João, no capítulo 3, nós vemos aqui que você pode ser considerado até um homicida. Veja aqui o versículo 15. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Então, aqui está dizendo que se você odeia o seu irmão, você é como se fosse um assassino. Se você usa palavras para diminuir o próximo, se você usa palavras para ridicularizar o outro, você é considerado um assassino. Voltando aqui para Provérbios 25, agora o versículo 19. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. É mais um versículo dizendo: tome cuidado com os hipócritas. Então veja, o versículo 18, ele fala: não ande com pessoas que usam a boca para falar mal dos outros, para dar falso testemunho, porque essas pessoas são como um pedaço de pau, como uma espada ou como uma flecha. E nós lemos ali em 1 João, no capítulo 3, que essas pessoas são como assassinas.
Agora o 19. Também tome cuidado com os hipócritas, aqueles que batem nas suas costas, falam que são seus amigos, mas na hora da dificuldade saem fora. Ficam longe. São falsos. Só estão com você quando você está bem. Então o versículo 19 fala: como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Então o 18. Fique longe dos falsos. Fique longe, 19, dos hipócritas. O 20. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. O versículo 20 está dizendo: no dia que você estiver triste, curta a sua tristeza. Nós passamos por fases da vida em que nós carregamos tristeza. Existem muitos salmos que Davi escreveu falando que ele estava triste. E nesses momentos ele escreveu os salmos mostrando a sua tristeza. O salmo de número 4 fala: na angústia o Senhor me deu largueza. Então, se você está triste, não queira forçar uma situação de vou ficar aqui cantarolando, porque isso é como você tirar a roupa num dia de frio. Você vai passar frio. No dia de frio, você tem que colocar a roupa. No dia da angústia, você tem que se recolher. Você tem que se aquecer. Você tem que aquecer o seu coração. Você tem que buscar forças para conseguir passar por aquela tristeza. Você tem o direito de ter o momento em que você está triste. Então, às vezes, as pessoas querem exigir de você. Você tem que estar alegre. Você tem que dizer: agora não é o tempo. Agora eu preciso do tempo para mim. Se você não tira o seu tempo para você e não cuida de você, você vai adoecer. Vai cair num hospital depois. Você tem que cuidar de você. Versículo 21. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. 22. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. O 21 e o 22 estão dizendo: se o seu inimigo tem fome, alimente. Se ele tem sede, dê a ele de beber, porque quando você faz isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Significa, você vai fazer com que a cabeça do seu inimigo fique pegando fogo. Brasas vivas fala que a cabeça do seu inimigo vai ficar pegando fogo, vai ficar pensando assim: eu fiz o mal para ele, eu fiz o mal para ela. Mas ela me perdoou. Ela está me dando o que comer, está me dando de beber, está fazendo algo que eu nunca pensei que essa pessoa ia fazer por mim. E aí a pessoa se arrepende, porque aquilo fica fervendo na cabeça dela. E o Senhor recompensará você, porque quando você faz isso, a pessoa vê Deus em você. Então você está abrindo um espaço para que você seja a luz na vida daquela pessoa. E aí a pessoa vendo Deus em você, Deus vai recompensar você, porque você se fez luz para aquele que estava na escuridão. Versículo 23. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Então, aqui no local que Salomão estava, quando passava o vento norte, eles já sabiam: vai chover. Então o versículo 23 está dizendo: assim como o vento norte traz a chuva com certeza, a língua fingida traz o olhar irado. Ninguém gosta de andar com uma pessoa fingida, que fala coisas fingidas. Então ele está dizendo: quando você falar alguma coisa com alguém, seja honesto, seja verdadeiro, seja sincero. Se não tem o que dizer,
Ou se vai falar de forma falsa, não fale. Porque a língua fingida traz o olhar irado. A pessoa vai ver que você está fingindo e ela não vai gostar. Seja verdadeiro, honesto no que você fala. Se não consegue trazer um elogio para a pessoa, às vezes por causa da inveja, às vezes por causa do ciúme, às vezes porque você tentou e não conseguiu e a pessoa conseguiu, então é melhor ficar quieto. É melhor não falar com falsidade. Versículo 24. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Nós já lemos isso em Provérbios, no capítulo 21. O capítulo 21 fala sobre isso no versículo 9. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. E o capítulo 21 repete essa ideia no versículo 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. E nós comentamos que o texto fala de mulher, mas ele está se referindo à pessoa que é briguenta e à pessoa que é amargurada. E essa ideia ela se repete aqui em Provérbios, no capítulo 25, aqui no versículo 24, como uma recomendação para os reinantes, dizendo: governe bem a sua vida e resolva a situação. Se você ainda está solteiro, ainda está solteira, preste atenção na pessoa com quem você está namorando, está noivo. Veja bem se a pessoa gosta de brigas, de contendas. Se você já está casado, então é tempo de ter uma conversa, é tempo de pensar a respeito disso. Versículo 25. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Então, ele faz aqui mais uma comparação. Água fresca quando você está com sede é comparado com uma boa notícia quando você espera informações de alguém que está longe de você. 26. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. O versículo 26 está dizendo que se você é justo, lembrando daquela ideia de roupa justa colada no corpo, assim o justo é colado com a palavra de Deus. Ele segue exatamente a palavra de Deus. Se o justo fraqueja quando ele recebe uma proposta do ímpio e aceita um suborno, uma corrupção ou fazer algo errado, ele vai ser como uma fonte contaminada, como uma nascente poluída. Ele não vai mais ter valor, ele não vai mais servir, não vai mais ter, não vai mais ter o mesmo valor. Veja que Mateus, capítulo 5, Jesus falou sobre isso, sobre nós sermos o sal da terra, no versículo 13. Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então aqui uma orientação. Se você foi chamado para ser justo, você foi chamado para ser o sal da terra. O sal traz o tempero, o sal traz o sabor, ele dá sabor aos alimentos. Então você foi chamado para ser uma pessoa que faz a diferença nos seus relacionamentos, nas suas relações, em como você trata as pessoas, em como você lida com seus negócios, em como você lida com a sua vida. Então, se você quer ser uma pessoa reinante, uma pessoa que lidera, que reina, que governa, você vai se manter na justiça. Como diz aqui o 26, senão você vai ser como uma fonte contaminada, ou uma nascente poluída, ou um sal
que não presta a não ser para ser jogado fora. Versículo 27. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Então aqui o versículo 27, ele reforça a ideia do versículo nós lemos aqui no versículo 16. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Então, se você encontrar uma comida boa, coma com moderação. O 27, ele reforça a ideia do 16. Comer mel demais não é bom. Então, comer em excesso, por mais que seja agradável aquilo que você está comendo, não é bom. Nem é honroso buscar a própria honra. Então, aqui o versículo 27 está dizendo: e também não é bom, por mais que você tenha feito algo muito bom, que você queira contar com a sua própria boca que aquilo que você fez. Deixe que outras pessoas reconheçam aquilo que você tem feito de bom. Não seja aquela pessoa que quer contar vantagem. Aqui, em Mateus, Jesus fala sobre isso também. Mateus, aqui no capítulo 6, no versículo 2. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Versículo 3. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. 4. De forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Então aqui, Mateus capítulo 6, nos versículos 2 a 4, falam sobre isso, sobre não buscar a própria honra. Então aqui terminando aqui Provérbios 25, versículo 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então aqui está falando sobre autocontrole, sobre domínio próprio, sobre a importância de ter paciência, sobre a importância de você saber como lidar com as situações difíceis, com equilíbrio. Se você precisa de conselhos, busque uma pessoa que tenha mais experiência naquele assunto que acabou não dando certo. Tenha paciência, porque como uma cidade que tem os seus muros derrubados, ou seja, uma cidade que está totalmente sem proteção, assim é quem não sabe dominar-se. Uma pessoa que não tem autocontrole, que não domina sobre a ansiedade, sobre a mágoa e o perdão, acaba adoecendo, acaba ficando sem a sua proteção. Essa é a meditação de Provérbios 25, lembrando que o foco de Provérbios 25 até Provérbios 29 é palavra de sabedoria para os reinantes, para que você governe bem a sua vida. Essas são as recomendações para reinantes, governantes, pessoas que querem liderar bem a sua vida. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.